E só depois que a gente... Então, para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta há 16 anos, com formação em algumas técnicas como psicoterapia reencarnacionista, constelação familiar, reiki, radiestesia cósmica, reflexologia. Essas são as terapias que eu mais aplico hoje em dia. E agora, a nossa convidada, Fernanda Lena, minha irmã de jornada da arte e tal. Bem-vinda e a palavra é toda sua. Bom, eu sou psicoterapeuta, especializada em psicodrama, mais precisamente análise psicodramática, que é um psicodrama focado numa clínica onde são terapeuta e o cliente, porque o psicodrama convencional ele é de grupo. Depois eu fui estudar outras coisas, entre elas hoje eu também atendo como homeopata e agora como radiestesista cósmica. Acho que esses são os principais. Legal. Então, Fernanda, como é que é essa história de viagem no tempo através da radiestesia cósmica é uma regressão terapêutica? Conta para nós, você que já passou por essa experiência em vários atendimentos, foi atendida, compartilha com a gente aí. Vamos lá, Má. Depois você vai deixar a live gravada para Com quem quiser certeza, assistir. sim, está sendo gravado. Tá bom. Bom, então, falando um pouco do meu processo, eu comecei a ser atendida na arte digital logo que eu comecei o curso. Então, na metade do curso, eu já estava, sei lá, com uns 2 ou 3 atendimentos e todos com viagens no tempo incríveis, né? O que fez toda a diferença no meu processo de aluna e, claro, no meu processo de terapeuta. E aí o que eu comecei a fazer foi indicar todo mundo a ser atendido pela arte digital. E te digo que a maioria foi, e todos gostaram e gostam muito. Então, posto isso, né, não tem como dizer o quanto é bom e o quanto merece essa conversa. Mas uma coisa que é importante colocar, Márcio, é que essa viagem no tempo, ela nunca deve ser por curiosidade, né? Porque existem outras formas aí que outros terapeutas fazem e que também merecem nosso respeito, que às vezes as pessoas procuram por curiosidade. E aqui, nessa viagem que nós vamos falar, não, isso não pode acontecer. Nossa viagem no tempo é sempre para cuidar de alguém. E quando a gente faz essa viagem no tempo, seja no lugar de atendido ou atendendo, é sempre para ressignificar uma experiência, né? E esse ressignificar não é de quem estou no momento, né? Eu estou Fernanda, você está Márcio. Geralmente é para ressignificar uma experiência do nosso ser de luz. Eu já fiz, sim, viagens no tempo, onde, por exemplo, eu fui só até a minha infância, da experiência Fernanda, mas, de qualquer maneira, a gente está acessando o nosso ser de luz. Márcio, você acha que é interessante explicar brevemente o que é esse ser de luz? Porque eu imagino que vão nos assistir pessoas que não conhecem esse conceito. Olá, Fernanda. Ser de luz, o que é ser de luz? Márcio, me ajuda a responder Vamos também, lá, viu? estamos Bom, juntos. então vamos lá. Nós entendemos que não temos reencarnação e sempre uma nova encarnação. E a cada nova experiência num corpo, numa vida, digamos assim, que tem data para começar e acabar, quando essa experiência acaba, toda essa experiência é absorvida por um ser de luz, que é a nossa grande consciência, digamos assim. Acho que é importante deixar isso claro, porque essa viagem ela é conduzida através dos registros do ser de luz, né? Então, uma das coisas que eu mais me apaixonei pela radiestesia cósmica e pela arte digital é como se pela primeira vez eu tivesse encontrado uma técnica
que tem ali um controle de qualidade. Porque as outras técnicas das quais eu estudei, vivenciei e até respeito, eu sempre ficava na dúvida, sabe? E na radiestesia não tem como ficar na dúvida, né? Então, assim, eu acho importante deixar isso bem claro, porque isso traz muita seriedade para o processo. Bom, posto isso, né, que existe uma consciência, digamos assim, que é o nosso ser de luz, e nós somos personagens. Então, quando a gente viaja no tempo, nós encontramos experiências de outros personagens desse ser de luz. Então, nós não vamos encontrar o que o Márcio foi. Nós vamos encontrar uma experiência do ser de luz do Márcio. Vai lá, deixo para você aí fazer algum comentário. Então, Fernanda, né, eu antes de entrar para a arte digital, né, até então eu tinha um conhecimento do kardecismo, do espiritismo, né, que eu já fui kardecista, já fui trabalhador de centro espírita. Até então a gente aprendeu que o espírito era nosso ser eterno, né? Mas com a arte digital a gente aprendeu que o ser de luz é o nosso ser eterno. O espírito está subordinado a esse ser de luz, né? Então, assim, esse paradigma foi totalmente quebrado. E isso não tem nada a ver com religião, com espiritismo, isso é pura ciência, é engenharia cósmica, né? Como a gente colocou ali no enunciado. Então, tudo de uma maneira simples, eficiente e sem misticismo, né? Sem a questão daquela coisa mística, a gente vai para a encarnação passada, será que é perigoso? Não, gente, é totalmente seguro. Basta a gente estar com os chakras expandidos, né? Que a gente aprende, né, Fernanda? A gente aprende, expande os chakras e tem toda a proteção necessária dentro da egrégora. Os seres de luz, a gente trabalha todos em conjunto. Então, por isso que não tem como duvidar do trabalho e a eficiência dele. E a ética também, né, Fernanda? Bom, então quando a gente faz essa viagem no tempo, acessando os registros do nosso ser de luz, que não está necessariamente ligado ao meu personagem, nós não vamos onde a gente quer, mas nós chegamos onde precisa, né? E estamos aqui hoje e ninguém aqui foi santo. Com certeza. Né? Eu já fiz algumas viagens e posso dizer que o que a gente encontra não são cenas de estourar uma pipoca e assistir. São cenas doloridas, são cenas que de verdade conectam aqui. E é muito bom quando você interfere naquela cena. Nada muda. Ninguém muda uma situação, seja ela no século XIII ou no século XIX ou da infância. Não se muda fatos, mas são ressignificados através do ser de luz da pessoa. E ali se instala um equilíbrio. Isso é muito importante de ser dito, né, Márcio? Sim. Porque todo mundo que eu indiquei para a arte digital, eu sempre procurava saber, e aí, como foi tua experiência? E é unânime a resposta de, nossa, eu nunca me senti tão leve. Ou, nossa, eu estou respirando de um outro jeito. Aquilo que é acessado e ressignificado através de técnicas, né? Não é simplesmente fechar os olhos e sair viajando, porque isso é mente humana, isso é criação. Aquilo que é acessado e ressignificado reverbera no ser de luz e, consequentemente, no personagem. Tem uma pergunta aqui do nosso mano de jornada, Alisson. Na viagem no tempo, podemos acessar nossos registros akáshicos? Aprendi bastante sobre registros akáshicos. Confesso que fiz muitos acessos, mas em nenhum eu senti o que eu senti na viagem com a radiestesia cósmica. Isso é uma experiência minha.
né? Agora, enfim, não sei se o Márcio quer trazer uma experiência dele. Não tiro o descrédito das viagens, dos acessos ao registro acástico, e eu acho até que muitas vezes quem consegue ali acessar alguns conteúdos está acessando o ser de luz também, mas eu acredito que na radiestesia cósmica tem um protocolo tão bacana desse acesso que fica difícil a mente humana atrapalhar. Fernanda, em termos de registros acásticos, também nunca tive experiência nesse sentido, né? O que eu sei, assim, superficialmente, é que o registro acástico a gente acessa o inconsciente coletivo, né? Isso tem a ver com as mentes humanas, né? E com a viagem no tempo da radiestesia cósmica, a gente acessa o plano de luz, né? Que é totalmente diferente, as sensações são diferentes, as percepções, né? Então, assim, uma técnica muito, assim, eficiente. Eu já passei também pelo atendimento, né, da arte tal. Então pode ser para você que não tem como duvidar. A coisa que vem na mente humana é a questão do ego, né? O ego quer saber tudo, mas como ser de luz é totalmente diferente. Então a partir do momento que a gente tem a consciência do ser de luz que somos, tudo fica diferente. O importante também, né, Fernanda, é a gente considerar que tudo isso que a gente faz, viagem no tempo, encarnação passada, é sempre para melhorar a atual encarnação, né? A vida atual. O objetivo é ressignificar para que a gente leve uma vida mais condizente, vamos assim dizer. Cuidar e nunca por curiosidade. Exatamente. E um dado também importante, Márcio, é que, eu ia falar disso depois, mas dá para trazer agora. Nem todos conseguem entrar nessa viagem. Isso é importante. Né? É importante fazer isso também, porque é muito comum, né, em leitura, por exemplo, de registro acástico, alguém pagar alguém, enfim, e dali se traz uma leitura. Eu não estou aqui para colocar descrédito em técnica de ninguém, mas na viagem no tempo que nós estamos trazendo aqui, que é um cuidar muito, é um cuidar que reverbera em várias experiências, né? É um verdadeiro efeito borboleta, é um verdadeiro efeito dominó. Não são todos que conseguem. E depois a gente fala, né? Vamos deixar um pouco de suspense. Falamos o quanto o acesso de uma experiência vai reverberar nas outras, mas não é nas outras experiências do personagem, e sim na experiência da consciência, que é o ser de luz. Para quem está entrando agora e talvez não entendeu o que é a nossa explicação do ser de luz, que foi bem no comecinho do nosso encontro, né, Márcio? Sim. Assim, rapidamente, o nosso ser de luz é como se fosse uma consciência que está acima de tudo e que apenas absorve as experiências desse personagem. Então, quando viajamos no tempo, acessamos o registro desse ser de luz que está em egrégora, que não está, a gente não acessa o inconsciente coletivo. Só para situar aí quem acabou de chegar. Bom, outra coisa que é importante dizer é que é muito comum nessa viagem no tempo a gente detectar seres que acompanham esse ser de luz em várias experiências dele, né? E esses seres, eles seguem, digamos assim, eles acompanham esse ser de luz em diversos personagens, cada encarnação é única. E na viagem no tempo, a gente consegue detectar, muitas vezes a gente até chega onde aquela desavença, digamos assim, começou, e a partir dali a gente ressignifica a experiência para ambos. Além disso, através de técnica também específica, a gente consegue, através do ser de luz e do personagem, com cores específicas nos rins, acolher, detectar e acolher esse ser. O que também alivia muito, né, Márcio? Porque você imagina você tá com alguém que te prejudica e que você nem faz ideia e se livrar disso.
né? Se livrar no sentido de deixar de te acompanhar, né? Nesse sentido. Uma das coisas que eu acho mais apaixonantes da arte digital é que é com tudo, é sempre com muita amorosidade, né? Porque se alguém te perseguiu, é porque você fez algo. Então, Fernanda, aquilo que você falou, que nem todos podem passar por essa viagem no tempo, né? Então, vai depender muito da capacidade de luz da pessoa, né? A gente mede a frequência para saber se essa pessoa vai estar capacitada ou não para receber esse tratamento, esse acolhimento. Então, é importante salientar isso, né? Porque a gente sempre usa o pêndulo, né, Fernanda? O professor sempre fala, Sérgio, use seus pêndulos, pegue seus pêndulos. A gente mede a frequência da pessoa, a intensidade, para ver se ela está apta a receber esse tratamento, esse acolhimento ou não. Principalmente a questão da viagem do tempo, que é uma coisa muito delicada, né? O Márcio, algumas pessoas, né, elas já aconteceu, sabe? De algumas pessoas quererem me procurarem para ter algum tipo de atendimento, para pegar como se fosse um atalho de elevar a frequência, né? E não é bem assim, né? Essa frequência de luz que você comentou e que a gente está falando, né? Essa conexão com o nosso ser de luz, que também que nos coloca aqui nessa capacidade, envolve tantas questões, né? Não envolve desejo, não tem a ver com você querer, mas tem a ver com o histórico, inclusive do seu ser de luz. Né? Porque é a nossa experiência que nos coloca em situações onde a gente vai tendo aprendizados, esses aprendizados aceleram ou pode até atrasar, dependendo de como o personagem lida, esse acesso. Isso é bem importante dizer também, né? Porque muitas pessoas querem, mas nem todos conseguem. Então, né, Fernanda, lembrando, né, só complementando, que essa capacidade de luz a gente pode chamar de nível de consciência, né? E ele é independente do nível intelectual. Por exemplo, tem pessoas que têm um nível intelectual elevadíssimo, pós-graduado, pós-doutorado, MBA, mas capacidade de luz bem assim baixa, né? Baixa não, a gente fala que a frequência é muito alta. E o exemplo é o Chico Xavier, que tinha acho que o ensino primário, né, a primeira, a quarta série, e ele tinha uma capacidade de luz assim de acho que de anjo, arcanjo, né? Para essa viagem, né, que a gente está trazendo aqui, que é através dos registros do nosso ser de luz, não é necessário nenhum conteúdo mental, nenhum conteúdo físico ou espiritual. Isso é bem importante também, Márcio, porque as pessoas elas podem achar que isso está misturado com o espiritismo. Total respeito ao espiritismo, mas o que a gente está falando não é religião e nem é esoterismo. O que a gente está falando é de uma técnica, de um cuidar terapêutico muito profundo, né? Porque você imagina que numa viagem do tempo minha, eu fui parar muito lá atrás, né? E quando eu não, né? Eu apenas quando eu me dei conta de onde eu estava e quando eu vi algo acontecendo e ali foi dito acolhe, para e ali foi conduzido um processo. Eu lembro de uma sensação, era como se tivesse me reconfigurando, sabe? Então, assim, é muito profundo. E o mais interessante disso tudo é que quando você está numa viagem dessa, você não quer saber ali na hora quem é quem. Mas quem é o soldado que está matando essa família? Quem sou eu, né? Porque essa é a pergunta, todo mundo quer saber, quem sou eu? Quem sou eu nessa história? Não importa. O que importa é o que está sendo cuidado e a partir daí o que vai reverberar. E reverbera muito. E aí, Márcio, a gente tem que ter, a gente tem que, o que acontece é que você pega a tua curiosidade, põe no bolso e não importa,
né? Porque a curiosidade também está no ego, a necessidade de entendimento é mental. Esse personagem mental, ele não precisa entender, ele só precisa ter o equilíbrio para continuar a jornada. Eu acho que, né, é posto isso do o que é essa viagem. Basicamente, a viagem é através do seu ser de luz, através da egrégora, é feito uma técnica onde se volta no tempo. E aí eu acho que as pessoas também querem saber como isso acontece. Então, a gente faz através de técnica, onde primeiro a gente expande os chakras. E uma coisa que eu acho importante dizer, Márcio, é que a gente não vê os chakras como no geral as pessoas veem. O que a gente vê por aí, os chakras, é totalmente diferente da maneira que a gente conduz num processo desse e em outras técnicas também da radiestesia cósmica. Então, tudo começa na expansão dos chakras. Depois disso, a gente vai desligando, vai deixando de lado a mente humana. Depois a gente vai desconectando o sentir físico e a gente vai adentrando aí um processo. A questão assim, repetindo, isso é engenharia cósmica, não é espiritismo, anestesia cósmica, qualquer frequência, né? Seja lá do problema, seja da pessoa, a frequência, a intensidade. E isso que comprova cada vez mais o nosso trabalho em termos científicos. Uma vez, né, que a pessoa consegue chegar nesse estado de consciência, porque não é fácil desligar, a gente, através da condução da técnica, a gente chega onde tem que chegar e não onde a gente quer ir. Isso é muito importante dizer. Nada é por curiosidade, né? É necessidade, né, Fernanda? Isso, exatamente. Né? Então, assim, e não significa que vai ser uma viagem agradável também, viu, Márcio? Nas viagens que eu fiz, eu já saí inchada de tanto chorar. Por quê? Porque, de alguma maneira, você vive aquilo. Você não só vive a intensidade, como você também vive um momento maravilhoso de mudar toda uma história. E é muito prazeroso. É muito. Eu acho que não existe sensação, sentimento de perdão como é dentro de uma viagem dessa. Até porque ali a gente está em outra esfera, em outra frequência. Então ali você consegue colocar uma pessoa que, por exemplo, é o teu inimigo, colocar ele como um bebê, por exemplo, né? E são experiências dentro dessa viagem que mexem profundamente com o personagem e principalmente com o ser de luz. Complementando, né, Fernanda, que a gente vai até lá nessa viagem do tempo, a gente vivencia realmente, a gente chora, a gente sente todas as emoções. E o legal é que depois a gente ressignifica, né, e dá uma leveza, assim, muito legal. A gente sai com uma paz de espírito, assim, né, como ser de luz, na verdade, não é espírito, é luz, ser de luz. E aí algumas pessoas podem estar se perguntando, mas o que vê? Então, assim, tudo depende, né? Então, tem pessoas que elas enxergam com clareza. Tem pessoas que sentem, né? Então, por exemplo, eu já senti cheiro, eu exatamente não conseguia ver onde estava, mas eu senti o cheiro, né? Então, a percepção, ela fica muito, muito aguçada de tudo, mas não é dos órgãos sensoriais do personagem, é uma percepção aguçada da experiência do ser de luz. E aí entra o que você disse, né? Quanto maior é a nossa capacidade de luz, que é a conexão com a egrégora, maior toda essa percepção vai acontecer num atendimento.
para algumas pessoas, talvez é só fechar os olhos e seguir ali, né? Mas quanto mais capacidade de percepção e luz, mais ela vai viver aquela experiência. Fazendo uma viagem dessa, a gente vê que tem muito que perdoar. Muita coisa. Que a listinha aqui do personagem, ela é pequena diante de uma lista que de repente a gente nem faz ideia, mas que reverbera na história como a gente está vivendo agora, né? E assim, né, Márcio? Essa viagem que a gente está trazendo aqui, né? Talvez alguns aqui conhecem o que é arte tal, outros não. Mas essa viagem que a gente está trazendo, as pessoas têm que ter noção que é cuidar numa outra esfera. Não é o cuidar terapêutico como as pessoas estão acostumadas. É outra esfera. E o que se vê nessas viagens geralmente é dolorido, né? Você encontrar uma criança morta gelada é dolorido, você encontrar... geralmente é aquilo que precisa ser cuidado. Eu acho importante dizer isso, porque não é curiosidade, não tem nada a ver com fui rainha, fui tal coisa, namorei fulano. Não, você não fica... Você não, que namorou, ciclano foi meu não sei o que na reencarnação passada. Não é esse tipo de viagem. Né, Fernanda? Que é mostrado, né, o que a gente vivencia, o que a gente necessita para poder ressignificar e melhorar a nossa atual encarnação. Né? Isso que fique claro também. Atendimento contigo, comigo, estamos à disposição pelo Instagram. Bom, Fernanda está em Piracicaba, né, Fernanda? Agora eu estou em Piracicaba. Eu acho que agora seria interessante quem conseguiu acompanhar a nossa fala, né? Colocar aí as suas perguntas, enfim, eu acho que isso é um tema tão curioso, né? A gente está falando coisa de filme, Márcio. A gente cresceu vendo que as pessoas faziam máquinas para viver o que a gente está falando, que a gente faz em técnica. Né? Então, assim, eu acho isso tão curioso, que magnífico você viajar no tempo e ressignificar e fazer um efeito borboleta nas experiências da sua grande consciência. E, uau, isso não é esoterismo e nem religião. Isso é realidade. Isso é engenharia cósmica. Então, acho que seria muito legal se as pessoas fizessem suas perguntas. Toda pergunta é importante, né? Quem quiser fazer o curso da Arte Tal, como é que faz? É um curso presencial, online? E das suas viagens, Márcio? Tem algo que você acha interessante colocar? Então, Fernanda, né, como eu te falei, além da Arte Tal, eu trabalho também com a investigação do inconsciente, que é a regressão terapia, psicoterapia reencarnacionista. Assim, é uma coisa bastante, assim, é muito similar, mas aí cada técnica tem uma peculiaridade diferente, né? Por exemplo, a investigação do inconsciente, a gente aprende que os mentores espirituais nossos é que fazem todo o trabalho. A gente fica ali apenas como auxiliar deles, vamos assim dizer. Só que no tempo da Arte Tal, a diferença é aqui, que a gente age junto com eles como ser de luz. Então, como ser de luz, não tem essa hierarquia, né? Porque é mentor, que está encarnado ou desencarnado. Dentro da egrégora de ser de luz, encarnado ou desencarnado é a mesma coisa. Não tem hierarquia, né, Fernanda? Todos trabalham em conjunto. Isso que é legal. Cada um tem a sua importância, né? E cada um tem a sua utilidade. E cada vez, né? Olha que outro dado tão importante que a gente ia deixar aqui de lado. Cada vez que se entra numa viagem dessa, você nunca está sozinho. Você está, no mínimo, com a tua egrégora, que é composta por outros seres de luz, não personagens humanos. Cada vez que você entra numa viagem dessa, é uma conexão tão forte de cuidar de todas as suas esferas, né? Que é
mental, física e espiritual. Então, assim, você quer mais totalidade que isso, Márcio? Você ser cuidado em todas as suas esferas? Ah, então nessa viagem eu posso ir para qualquer tempo? Não, você vai para onde o seu ser de luz precisa ir. A gente, assim, tem que ter muita humildade de entender que a gente não faz o que a gente quer. Somos apenas personagens aqui, humanos conduzindo um processo de consciências maiores, né? Fernanda, deixar bem claro também que todo esse trabalho de acolhimento, né, dessa viagem no tempo é totalmente online, né? Não é presencial, não. Pode ser presencial? Pode, mas Exato. pelo recurso online também é possível. Não tem problema de cair conexão, de desconectar com o plano de luz, é tudo muito eficiente. Você trouxe, o que você falou foi importante, né? Porque no começo da live eu falei que nessa viagem do tempo, a gente acessa e acolhe com muita amorosidade seres que nos perseguem, né? E eu acho que agora você trouxe, talvez isso não ficou claro. O que são esses seres? São seres que não estão encarnados, mas que te acompanham, né? E aí são feitos os acolhimentos. Não sei o quanto isso tinha ficado claro ou não, mas isso tem que ser dito também, né? Que você vai encontrar aí pessoas não, mas outras consciências que fizeram parte das experiências do seu ser de luz. Então, Fernanda, só comentando sobre o plano de luz, né? Até então, muitas pessoas acham, né, kardecistas, espíritas, que o plano espiritual é o plano supremo, né? É o nosso paraíso, vamos assim dizer. Só que em cima, né, sob esse plano espiritual, tem o luz, né? Então, para quem assistiu o Nosso Lar, aquele filme Lar, vocês podem reparar que em determinado momento do filme eles falam, tal ser, ele está em outro plano, ele não pode vir aqui agora, ele vai vir só em determinada época. Então eu sempre questionava, né, mas que plano supremo é esse? E aí com a arte tal veio a explicação de que o plano de luz é o plano supremo. O plano espiritual fica logo abaixo ali, né, um nível abaixo, um andar um pouquinho abaixo ali. Então, o plano de luz, que é o plano divino que a gente fala, né? A volta à casa do Pai está no plano de luz e não no plano espiritual. Quais as consequências, né? Já falamos que todo cuidado e quando se coloca equilíbrio numa experiência vivida desse ser de luz através de um personagem, isso reverbera, né? Mas assim, talvez as pessoas queiram saber na vida prática, no dia a dia, o que é esse reverbera? É uma leveza indescritível. É você começar a ter uma percepção, algo acontece e aí o teu piloto automático entra em ação e numa fração de segundos você tem uma outra percepção porque você expandiu e você consegue agir diferente. Você traz também uma leveza ligada a realmente o que é necessário. A gente também entende o quanto alguns processos do personagem atual, eles já estão escritos e eles vão acontecer, e que faz parte aqui do nosso papel, do nosso personagem, só contribuir para que as coisas aconteçam da forma mais leve e amorosa possível. O que mais, Márcio, que reverbera na nossa vida depois dessas viagens? Você quer dar mais exemplos? Bom, Fernanda, é assim, né? A gente explicar como se passa o processo é muito complicado, porque tem que vivenciar, na verdade, né, para poder estar contando. Então, o pessoal que está querendo se tratar, quer receber um acolhimento de uma maneira científica, de uma maneira humana, né? Vamos assim dizer, procura a gente aí para fazer um acolhimento. A gente, né, pega o nome da pessoa, né, Fernando, nome, data de nascimento, a gente escaneia toda a vida da pessoa, desde o nascimento até o dia atual, né? Se teve algum problema ali relacionado com a parte física, emocional ou até a parte espiritual, a gente pode cuidar da melhor maneira possível. Fernanda.
Você falou sobre a gente faz o escaneamento, né? Isso também é importante. Então, assim, o que é esse escanear? É um gráfico. Esse gráfico, ele pode abarcar toda a experiência do seu ser de luz, né? E tem gente que vai parar no gráfico lá antes de Cristo, por exemplo. Mas, muitas vezes, no gráfico dessa experiência atual, desse personagem, você ressignificando pontos não, né? Vivências do gráfico do personagem atual, já melhora tanto a vida, né? Então, assim, a mente humana, o ego, ele quer ir para outro século, mas tudo começa no cuidar da vida atual, né? A viagem começa na vida atual, né? Sem vaidades de querer ir longe. A gente não vai onde a gente quer mesmo, é onde precisa ir. E quanto mais você trabalha o teu gráfico, mais ele expande, né? E quando você estiver com o seu gráfico todo retificado, digamos assim, isso vai contribuir muito para o teu novo olhar para a vida. Eu nem tenho outra palavra. Se quiser fazer perguntas, só digitar aqui no chat. O que mais podemos complementar, Fernanda? Tanta coisa, né? Mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, deu uma introdução, a gente deu uma ideia do que é a radiestesia cósmica, essa engenharia cósmica, que não é misticismo, não é esoterismo, é um cuidar de uma maneira científica, através da engenharia cósmica, a geometria sagrada também, né, Fernanda? O que mais, Nanda? E sabe o que é muito interessante nisso tudo? É que tem terapeutas fazendo isso há muito tempo e eles nem se colocam como terapeutas, eles se colocam como cuidadores. E tem um monte de terapeutas vendendo, atendendo e etc., que eles acessam muito antes do quão profundo esses, que nem marketing fazem, porque a essência desse trabalho é cuidar do outro. Né, Márcio? Isso por si só já traz tanta. Você entrar num processo onde você tem pessoas que estão profundamente interessadas em cuidar de você, em melhorar a tua experiência, isso por si só já é tão terapêutico, né? Então, assim, Esse cuidar é muito importante, só Fernanda. mesmo. Cuidar do outro e por tabela a gente acaba se cuidando também, né, Fernanda? Essa é a Boas-vindas, melhor parte. Jota, com certeza. Quem está interessado em fazer o curso da radiestesia cósmica, Fernanda, pode, né, procurar o site da Arte Chital, né, Arte Chital, SHITALN, com dois L's.com.br. Lá tem vários textos, várias palestras, vários vídeos, né, que fala sobre a radiestesia cósmica e a arte chital e se cuidar. E sabe o que é o mais legal disso tudo? E mais, Fernanda, É que podemos encerrar, não temos perguntas. eu acho que o mais legal disso tudo, Márcio, é que quem quiser estudar sobre isso não precisa ser terapeuta, mas você pode ser um cuidador da sua família, Bem colocado, né? Você pode, ai, mas eu não tenho intenção de trabalhar, porque eu e você antecede isso que a gente está trazendo aqui. A gente já trabalhava com terapias, a gente só está colocando isso agora no nosso jeito de trabalhar. Isso entrou, né? Agora, quem não trabalha com terapia nenhuma e quiser estudar sobre isso, nossa, vai ser sensacional. Você ser terapeuta de quem está perto de você, você já vai estar ajudando muito, né? Olha quantos acolhimentos de seres que não estão encarnados e quanto ajuda os personagens a se desenvolverem melhor no seu script. Você vai fazer isso. Outra coisa, né, Fernando, importante é que o cuidar não é só do ser humano, né? A gente cuida de animais, de vegetais, né? Isso é importante. Tudo ser verdade. vivo a gente tem que cuidar também. Isso que é legal. É porque a gente focou a nossa conversa na viagem do tempo, né?
na viagem no tempo. Mas sim, o cuidar, ele é integral. Ele vai para os outros reinos também, né? E quem me segue, quem me conhece, há tanto tempo eu falo dos outros reinos, e de repente eu ter encontrado algo que falava também dos outros reinos, foi tão acolhedor, sabe? E Márcio, Do Cláudio Kanashiro, quando fizermos a viagem do tempo, a gente escolhe o tema a ser resolvido? A gente escolhe o tema a ser... quando fizermos a viagem do tempo, a gente escolhe o... Não, 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 não. A viagem, ela acontece, você vai no tempo, que necessariamente não significa que você vai pegar outra experiência do seu ser de luz, tá bom? Geralmente tudo começa aqui, na experiência atual. Você vai onde precisa ir. É diferente. O Márcio trouxe aqui o gráfico, né? Então, quando se faz o gráfico, você vai... a gente pega a intensidade que situações foram vividas em determinados anos. E ali até é condicionado, né, Márcio? O que aconteceu, nananã. Mas quando você atravessa um portal e chega em algum lugar, a sua mente humana já está desligada. Então você não escolhe, né? Essa viagem, ela é através do registro do seu ser de luz, não da sua mente humana. A nossa mente humana, ela é cheia de vaidades, ela é cheia de curiosidade, ela não é importante nesse processo. A viagem dela, eu acho que isso é uma pergunta interessante. As minhas viagens nunca duraram menos que 2 horas. Pelo menos 2 horas, então, né? A gente tem que estar ali disponível. Disponível e desligado, né? Tanto é que quando eu indico alguém, eu falo, olha, você reserva aí umas 2 horas e para que isso aconteça. Eu acho que talvez outra pergunta, né? Em quanto tempo esse ressignificar que reverbera no personagem atual, ele entra em ação? A gente leva ali algum tempo processando tudo isso, né? Porque não é a sua mente humana. São muitas informações, né, Fernanda, a ser ressignificadas, né? Então pode levar de semanas a meses, até anos, né? Mas é uma coisa que vai fazer uma geral, vai dar uma expurgada, né, em termos de sentimentos. Mas o importante é lidar com o ser de luz. Bom, nós falamos o que é a viagem, nós falamos quem são os passageiros dessa viagem, nós colocamos quais as condições adequadas para esta viagem, falamos um pouco de como é a técnica dessa viagem, que é uma técnica específica, em condições específicas, falamos o que acontece nessa viagem, né? Que geralmente é muito forte e traz aí, mobiliza muitas questões, não do personagem, mas do ser de luz. A gente falou bastante, não sei o que mais poderia ser dito. E assim, eu percebi que tanta gente interessante para esse tema foi entrando depois que a gente falou. Eu espero que depois eles assistam para entender a conversa, porque é um assunto complexo, é um assunto até difícil para alguns entender, né? Bom, como assim? O que eles estão falando? Então, eles estão falando que eu sou um personagem? Sim, nós somos um personagem. Eu estou Fernanda, ele está Márcio, e tudo está acontecendo numa experiência do nosso ser de luz. É isso, a conversa é essa. Exatamente, Fernanda. A nossa atual encarnação é uma peça de teatro, né? É uma peça de teatro ao vivo, que não requer ensaios, é tudo ao vivo e a cores, e a gente tem que vivenciar da melhor maneira possível, com amorosidade, humildade e sabedoria. E quanto mais leveza a gente trouxer para esse personagem, que já tem um script, melhor vai ser em todos os sentidos.
Que mais, Fernanda, podemos falar? E vivermos da melhor maneira possível, né? Sem medos, sem vaidade, sem paixões e principalmente sem julgamentos. Márcio, se eu conseguir me fazer clara e se eu despertei em algumas pessoas o desejo de por um processo tão rico como esse, eu me sinto aqui com missão cumprida, sabe? Eu acho que está na hora das pessoas entenderem que se cuidar não é só fazer terapia e falar do ego, dos problemas do ego e ficar nessa vidinha aqui, não. Acho que está na hora das pessoas entenderem que a gente precisa de um cuidado em todas as esferas, né? E sim, a gente pode viver melhor nesse grande teatro. Legal, Fernanda. Então, gratidão pela sua participação, né? Eu que agradeço, Marco. Obrigada por essa chance de mostrar o nosso trabalho e também de apresentar a arte digital. Legal, Fernanda. Boa noite, bom descanso então. Te cuide aí. Pessoal que participou, boa noite. E qualquer dúvida, estamos à disposição.